Olá, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o último assunto do primeiro capítulo da apostila 2, que é sobre a biogeografia. Vocês viram alguns aspectos desta matéria junto com a professora de geografia. Não é à toa esse nome. Biogeografia é a junção de biologia com a geografia, para a gente ver como que é a distribuição dos seres vivos ao redor do planeta, ok? Então, eu sei que algumas coisas vocês já viram, tenham um pouquinho de paciência. Primeiro conceito que a gente tem que ver aqui são os tipos de espécies que a gente tem no mundo, e elas são duas: as espécies endêmicas e as espécies cosmopolitas. Espécie endêmica é aquela espécie que só vive em uma região, que não consegue viver em outro lugar que não ali. Já ao contrário, as espécies cosmopolitas são aquelas que vivem em vários lugares do mundo, geralmente vistas no mundo todo. Exemplos aqui, então, nós temos a abelha mandaçaia, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, do nosso bioma aqui, e cosmopolita trouxe para vocês a barata, que é encontrada em qualquer lugar do mundo. Outros exemplos, nós temos o macaco-aranha da cara branca, que é endêmico lá da Amazônia, e o rato marrom, que é cosmopolita, ele aparece em todos os lugares do mundo. Exemplos de plantas, temos também. A jabuticaba é endêmica da Mata Atlântica, ela vive somente aqui, diferentemente do aguapé, que era antigamente endêmico do Amazonas, lá do rio Amazonas, porém, conforme ele foi sendo comercializado para ser utilizado em aquários, ele foi virando cosmopolita. Por quê? Porque muita gente, depois de criar um aquário, depois de algum tempo, acaba descartando isso em outros lagos, outros rios que não lá na Amazônia. Então, ele virou uma espécie cosmopolita e inclusive exótica, que acaba tomando o espaço dos nichos ecológicos de outras plantas aquáticas, tá? O nome dessa é aguapé. Teoria da deriva continental, eu sei que vocês já viram com a professora, vamos só dar uma retomada. Então, essa teoria diz para nós que, antigamente, todos os continentes estavam unidos. Deriva significa andar, significa caminhar. Continental, dos continentes. Então, essa teoria fala para nós que todos esses continentes estavam juntos, unidos num único continente que é chamado de Pangeia, e que com o passar dos anos, não foi poucos anos não, tá, gente? Isso aqui foi muitos e muitos anos aí, eles foram se separando. Primeiro nos dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia é a de cima e a Gondwana é a de baixo, tá? E que depois, conforme os anos foram se passando, conforme foram espalhando ainda mais, a gente tem o mundo de hoje, que temos aí esses continentes que sabemos na atualidade. E que futuramente também não estarão mais assim. A tendência é, percebam, ela estava unida toda aqui, ela foi se separando. Então, o que vai acontecer? Eles vão se unir aqui atrás, tá? Então, lá no futuro, essa parte aqui da América vai estar unida com essa parte aqui da Eurásia, ó, dessa parte aqui de trás. Elas vão se unir de novo lá para trás. Mas isso daqui a muitos e muitos e muitos anos, ok? Isso tudo é possível, né? Essa deriva continental ela acontece graças às placas tectônicas, que são grandes blocos. Vocês viram isso comigo ano passado também, lá no sexto ano, que nós temos esses grandes blocos na crosta terrestre que ficam em cima do manto. Então, o que acontece? Esses grandes blocos, a Terra não é uma coisa só, né? Ela tem esses blocos separados que ficam boiando em cima do magma. E aonde a gente tem esses limites aqui, é que acontecem alguns fenômenos interessantes que a gente vai ver já já. Mas percebam, por enquanto, que nós temos placas grandes e placas menores, tá? Algumas dessas placas eram unidas, mas graças ao movimento que elas tinham, elas acabaram dando mais fragmentos do que tinha anteriormente. Daqui a pouco a gente vai ver como isso acontece, ok? Nós temos, então, três tipos de movimentos que essas placas acabam fazendo. A gente tem as placas que são convergentes, onde uma está indo de encontro com a outra, e aí nesse movimento uma acaba entrando embaixo da outra. Temos as placas divergentes, que são o contrário. Enquanto essa aqui está fazendo assim, está indo de encontro, essa aqui está se afastando. E temos as placas transformantes, que elas estão se raspando uma do lado da outra, tá? Cada um desses movimentos vai gerar um tipo de fenômeno diferente, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Os fenômenos naturais, então, que são causados pelas placas tectônicas são os vulcões, os terremotos e os tsunamis. Além deles, a gente tem também o fenômeno da cordilheira, só que ele não é encaixado como um desastre natural. Ele é simplesmente uma formação montanhosa. Isso aqui acontece quando a gente tem a placa convergente, que está uma indo de encontro com a outra, vai formando assim as montanhas, as cordilheiras, tá? É por isso que aqui no Brasil a gente fala que a gente não tem montanha, porque a montanha ela é formada apenas por essa convergência das placas tectônicas. E o Brasil, ele está exatamente no meio de uma placa tectônica. Percebam aqui, ó. Olha o Brasil. Não temos limite de placa aqui. Sem limite de placa, sem montanha. Seguindo em frente, então, aqui é o mesmo esqueminha da imagem que a gente viu agora há pouco, porém aqui especificando quais são os fenômenos naturais que acontecem dentro desses movimentos. Então, o que acontece quando a gente tem uma placa divergente? A gente tem formação de vulcão, tá? A gente consegue ter aqui uma atividade vulcânica. Na placa convergente, a gente tem, além do vulcão, terremoto. E na transformante, temos terremotos. E aqui na transformante é que nós temos os terremotos de maiores intensidades. Lembrem-se que os terremotos, eles são medidos numa escala chamada escala Richter, onde a gente tem um número, quanto mais alto, mais intenso foi aquele terremoto, tá? Aqui, então, tem uma foto de um vulcão. Esse vulcão é lá da Itália, tá? Entrando em erupção. Lembrando que vocês estudaram comigo também isso ano passado. O vulcão, quando ele entra em erupção, ele tá levando magma que está lá dentro, embaixo da crosta terrestre, aqui para cima. E quando ela chega aqui em cima, ela é chamada de lava. E é basicamente assim que acontece, ó. A gente tem um movimento da placa tectônica, aqui e aqui. E aí, conforme elas vão se mexendo, vai formando essa fissura, que vai levando magma aqui para dentro do vulcão, que depois pode ser exudado, vai ser levado para fora de tempos em tempos. Não se sabe exatamente, tem alguns cálculos de aproximadamente a cada 10 anos, aproximadamente a cada 200 anos, mas não é uma ciência muito exata. Nós temos aí uma questão de aproximação, tá? Não tem a data certinha, dia 15 de janeiro vai entrar a erupção. É assim, nesse ano ele pode entrar, mas aí tem uma margem aí de erro de 2 a 3 anos, tá? Outro fenômeno que a gente tem, que dentro, né, do movimento das placas tectônicas, são os tsunamis. E eles acontecem assim. A gente tem placas tectônicas aqui, ó, percebam, estamos falando de placas convergentes, uma está entre contato com a outra assim, ó. E aí, conforme elas vão se mexendo, vai causando esse movimento aqui no oceano, que depois vai ser transformado em ondas, e vocês sabem que essas ondas chegam aí a 20 metros, 30 metros de altura. Esse ano, gente, foi um ano muito atípico. Enquanto a gente estava aí na contingência mundial, né, na quarentena, por causa do Covid-19, simplesmente, numa sexta-feira, do dia 10 de abril, entraram 15 vulcões em erupção ao mesmo tempo. Todos eles, nessa sexta-feira, puf, simplesmente entraram em erupção. E eles estão aqui, ó, todos eles. O que entrou numa erupção mais intensa foi esse aqui, o Krakatoa, que esse foi o que mais deu notícia lá na Indonésia e tudo mais. Mas todos esses que estão em vermelho entraram em erupção e os que estão em amarelo soltaram umas borras assim de fumaça ou um resquício de magma. Tudo isso aconteceu no mesmo dia, foi muito impressionante. Foi algo assim, foi um fenômeno que é raramente visto e que chocou muitos dos cientistas, tá? Então, para finalizarmos esse último conteúdo dessa primeiro capítulo da apostila, a gente tem os impactos antrópicos nos biomas, que significa o quê? O que o ser humano está causando de ruim dentro desses biomas. A gente tem, então, dois fatores importantes aí, a redução do habitat e a biopirataria. Na redução do habitat, como que o ser humano está fazendo isso? Com desmatamento, queimada e transformando esses biomas em áreas agrícolas e áreas de pecuária, de criação de gado. E na biopirataria, tanto de animais quanto de plantas, temos aí, infelizmente, um grande tráfico de animais e plantas, de tirar esses animais e plantas do bioma para serem vendidos, tá? Então, isso também está acabando com os biomas que nós vimos anteriormente.
E era isso, gente. Finalizado o primeiro capítulo. A partir da semana que vem, então, capítulo 4 do Positivo. Um beijão e até mais!